Olá, gente. A gente teve um probleminha assim técnico com a transmissão da Edna de Oliveira e a gente está tentando. Na verdade, eu não sei agora como é que vai ser, se ela vai entrar aqui, né? Possivelmente ela entra aqui. Oi, Gisela. Tudo bem? Oi, Guilherme. E aí eu tenho que ver se a Edna vai entrar aqui. Oi, Priscila. Ah, gente. Que pena, mas vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Oi, Gi, como é que você tá? Tudo bem também. Ó, em breve vai estar aqui no Live Wesley Conversa a Edneia de Oliveira também. Seu ao vivo, olha lá. A Edna chegou. Edna chegou. Vamos ver. Vai dar certo. Tem que dar certo para esse cabelo dela, é maravilhoso. Tá maravilhoso. Gente, o cabelo da Edna tá incrível. Ela tá ali, ela é linda, né? Então, ela só vem mais diva ainda. Que o, ó, Van Cassarini. Seja bem-vinda, minha querida. Vamos falar de voz hoje, de canto, com uma mestre. Já mandei, Edna. Você tem que aceitar aí. Aceita aí a solicitação. A Edna é a pessoa mais diva dos cabelos que eu conheço. Eu também. Ela é maravilhosa. Se bem que a Edna também, com aquele cabelão que ela coloca assim pra cima, assim, ou pra trás, fica grande, fica maravilhoso. Olá, Santos Drica. Seja bem-vinda. Hoje a conversa é com a Edna de Oliveira. Ah, peraí. Vou chamar novamente você, Edna. Gente, ó, a primeira vez que eu fui entrevistar a Edna foi assim também, mas deu certo, deu mais rápido do que hoje. Hoje está um pouquinho menos, mas vai dar certo também. Fica aí que vai valer a pena. Auxilia sempre nos penteados da Edné. Pois é de todos nós, é verdade. Gente, Edna, Mônica, saudade! Hoje a gente vai falar de voz, de canto, com uma soprano, uma professora incrível, maravilhosa. Gente, pronto, ó, ela tentou. É, Edna. Ai, gente, não tá dando certo hoje. É, não tá, porque eu tô ouvindo a sua voz, mas a sua imagem ainda não tá aparecendo. E a gente está tentando também pelo computador para ver se o Uhum. computador também libera, né? Ele tá falando, não, Wesley Barreto e Conde Oliveira, tá vendo? Mas aqui no computador aparece, mas eu acho que é alguma configuração no Instagram mesmo. Sei. Nossa, Edna. E é engraçado isso, porque da outra vez foi rapidinho assim, teve um probleminha, mas resolveu logo. Pois é. Que Gente, isso chato. acontece, tudo acontece. Porque o nosso programa é ao vivo. E ao vivo, ainda na quarentena, não tem jeito. Vai acontecer as coisas. Olha que foi também, né? Bom, não sei o que fazer. Ai, gente, eu estou aqui com duas Então pessoas, hein? você tá. Ninguém. Deixa eu ver. Oi, Bruno, tudo bem? A gente está tentando conversar aqui com a. Eu vou chamar de novo, com a Edna de Oliveira, que ela vai falar tudo, todos os segredos dela de voz. Vocês acreditam? Ela está prestes a falar todos os segredos de voz, de canto, e a internet está dando problema. A conectividade está dando problema. Ou seja, torçam aí, gente, torçam, orem a Deus, façam alguma coisa, Acho que o façam problema alguma é no coisa. Instagram, na nossa live. Eles estão falando que o problema está no Instagram. Ah, é? Então vai Logo conversando, hoje? logo hoje. Vai conversando aí que eu vou fazer uma coisa que indicaram aqui. Tá. Vou Olha, sair a cá. Edna
O que é que você vai fazer, Edna? Eu vou tentar entrar ou por outro celular, ou eu Tá. vou Ó, eu reiniciar vou o fazer programa. eu vou fazer um teste para ver o seu Instagram mesmo. Eu vou desligar você e vou convidar, por exemplo, o Bruno, só para ver se dá conectividade. Fica aí que eu Ok. vou chamar. Bruno, eu vou chamar você, só para ver se dá certo. Aceita, por favor. Só para saber que está dando certo. Que aí a gente aumenta a esperança de encontrar. Olá, Bruno de Olá! Sá. Pego no flagra. Tudo bem? Tudo bem, Wesley? Como Tá você dando tá? certo, gente. Tá dando certo. O Bruno Então, tá até. Você tá onde, Bruno? eu tô dentro do tram na Suíça. Gente, o Bruno tá dentro do trem. Saindo do trem na Suíça. Tá saindo do. E na Suíça. Deu certo, Edna. Eu vou voltar lá. Querido, Fala depois pra. eu tenho que fazer. Depois você aceita já. Ó, já vou fazer um convite, fazer um programa comigo. Claro, com o maior prazer. Então, ó, vou terminar a conversa com a diva Edna de Oliveira e vou te chamar, Tamo tá aí. bom? Para marcar, porque o meu programa é diário, todos os dias, 18 horas aqui do Brasil, tá bom? Se Tranquilo. cuida, se Você cuida. também. Beijo. Gente, ó, se eu falei com o Bruno de Sala de lá da Suíça, eu vou falar agora com a Edna de Oliveira aqui de São Paulo. Edna, eu vou te chamar novamente. Eu falei assim, porque se eu conseguir falar com o Bruno, que tá lá do outro lado do mundo, e ele tava na rua, a gente tava no trem. Eu vou conseguir falar com a... O Bruno de Sá é um grande cantor, tá? Ele é um contratenor, ele é maravilhoso. Vocês aguardem esse programa também, vai ser incrível. Vou conversar com ele, ele vai dar super dicas de contratenor, de voz, de falsetes, Vai ser incrível, vai ser incrível. Edna, eu te chamei. Olha, a Drica achou o Bruno lindo. Gisela, meu Deus. Olha, Edna, eu te chamei. Ah, gente, olha, tudo sobre voz. Ela vai falar como que a voz passa, o ar passa, a voz vibra e ela brilha cantando. Ela brilha cantando. Vocês sabem que... Vou chamar novamente aqui, ó. Gente, a Sara Oliveira quer falar comigo. Eu vou tentar a convidada de hoje de novo, gente. Espera aí. Que é Edna Oliveira. Do Oliveira. Me chama. Ai, Sara, pera aí, vamos ver. Porque a Edna, gente, ela tá tão linda. E ela é linda. E eu amo a Edna. Quem não ama a Edna? Né, Gisela? É a Edna. Ah, é o Insta da Sara. Gente, se eu tinha que avisar. A Edna tá no Insta da Sara. Pera aí. Fica aí. Pera aí, Sara. Pronto. Por que você não falou que era um codinome? Que é a Edna. Poxa, que Pronto, deu certo. Deu certo. Ó, só dá certo através de outro celular. Eu acho que o seu celular não gosta de você, Edna. Eu, Ai, meu Deus do céu. O programa de hoje, Live Wesley conversa com essa diva da música, do canto lírico brasileiro e mundial, Edna de Oliveira. Vai voltar, gente. Vai voltar. Pelo menos a gente já olhou a carinha Olha como ela tá linda, gente, com esse cabelo. Pelo amor de Deus, Edna. Faz isso não. Dicas. Ah, o de quem? Tem que ver o Wi-Fi, Edna. Eu vou te chamar de novo. Chama a Sara? Pelo menos o da Sara apareceu você, né? Ô, Sara. A Sara nem tá aparecendo mais aqui, gente. O que é que eu faço? Silvio, me ajuda, Silvio.
Você fica aí quieto sem falar nada. Oh, meu Deus do céu. O que é que eu faço, gente? Eu não aguento mais de desespero que o tempo está passando. Se bem que eu já desliguei, já liguei de novo, porque aí é 1 hora certinho. Sara, vamos lá. Novamente. Sara, você já deu a sorte uma vez rapidinho. Agora vamos ver de novo. Para aparecer a saga, né? É a saga dela. Pronto, pronto. Aí fica quietinho assim para não acontecer nada. Ninguém mexe nesse celular. Ninguém nem encosta. Que ele é cismado. Ele fala bem assim: quem encosta em mim, eu Pelo prego. amor de Deus, ninguém mexe em mim. Não, O gente, é programa de comigo, hein? hoje recebe pela segunda vez essa dívida. Dívida, ó. Não, até me deu Essa calor. diva. Edna de Oliveira. Edna, você tá num programa que você não tem noção. Qual programa que é? Eu vou falar agora para você. Ai, meu Deus. Esse programa, não, calma, não é aquele quadro do Faustão, não. Não é da intimidade, não é. Esse programa de hoje é o programa que comemora 1 mês do meu programa. 1 mês, gente, de live no Essa. E você tá comemorando junto comigo. Ó, Eu comecei há mas 4 tinha que dar esse sábados programa atrás. Hã? mas tinha Eu que dar comecei. isso hoje. Tinha que dar isso hoje, é assim mesmo, é assim que acontece. Eu estou muito feliz. Mas, Edna, eu já queria começar te perguntando o seguinte: para quem não sabe o que fazer, porque nunca fez uma aula de canto, vai procurar uma professora de canto como você, vai procurar o seu professor. E aí eu queria que você desse uma diquinha básica. A pessoa, ela quer cantar, ela é afinada, ela tem a voz bonita. Qual a dica rápida, assim, como se fosse uma dica express, sabe? Eu sei que não tem isso muito no canto, mas o que você indicaria para ela fazer? Tipo assim, para já sair um pouco melhor aquela música que ela já canta. Tá, então a primeira coisa que ela tem que fazer é saber o histórico desse professor, né? Certo. Que técnica que ele utiliza, né? Eu não vou falar aqui da minha técnica ou da técnica de outra pessoa. Mas primeiro você tem que saber qual a técnica que ele utiliza, se é baseado principalmente na fisiologia da voz. Porque Sim. a primeira coisa que o aluno tem que procurar saber é se a técnica traz saúde vocal. Sim. Se as pessoas, os alunos daquele professor têm saúde vocal, produzem um som sem endurecimento, digamos, sem força, já é um bom indicativo que você está num bom caminho. Agora, os métodos que os professores usam são variados, cada um utiliza um caminho. Mas o que deve sempre privilegiar é o da saúde vocal. O professor respeita a sua fisiologia, porque o mais importante é, nenhum professor é dono da verdade, ele tem um caminho, né? Mas nem toda caixinha serve para aquele sapato, não é verdade? O número 43 eu não posso pôr dentro de uma caixinha 40. Então a gente tem que saber que há ajustes que devem ser feitos se esses ajustes cabem à minha fisiologia, à minha formação, porque a voz de cada um está lá dentro. Professor nenhum vai fazer, nossa, vou fazer você de um tenor. Não, não. Ele é um tenor, aí nós vamos desenvolver as características e os timbres, as cores de tenor. Nossa, então já apareceram 2 perguntas, 2 dúvidas. A primeira é o seguinte: o que você está me dizendo é que a pessoa, para ser um cantor, ela já tem que ser um cantor, tipo assim, já tem que ter a predisposição. Nenhum professor faz de um aluno que não canta nada um bom cantor, ou tem que ter essa predisposição?
Não. Ele pode fazer isso sim. Eu disse no que tange ao caminho técnico. Por exemplo, o professor ele pode descobrir um aluno que, de repente, não tinha as características de cantor, mas com a técnica apropriada, aquele menino se desenvolve e acaba sendo um bom cantor, né? Sim. O que eu acho que sempre a gente tem que saber que o professor ele vai privilegiar. Eu vou dar um exemplo para isso ficar mais claro. Eu tenho um aluno que era rouca, tinha um problema de fenda vocal, mas ela lá no fundo, ela tinha um timbre, uma coisinha de um timbre. Eu falei, aí tem coisa, né? Então, a gente tem que investir, o professor ele tem que investir no aluno, ele tem que procurar dar os caminhos técnicos, e se for uma voz saudável, e se for uma voz promissora, com pouco tempo a gente descobre, né? Certo. Agora, existe uma coisa que é uma briga muito grande, que se chama aptidão, né? Nem todo mundo é apto para cantar, né? Sim. Existe o canto, todo mundo pode cantar. Meu vizinho canta, eu acho bonito, feio ou bonito, desafinado ou não, todo mundo tem que cantar. Isso é um canto social. O canto profissional é uma outra coisa. Então, a gente tem que saber se os músculos, se ele tem a aptidão física, se ele tem aptidão muscular, inteligência também musical, porque o cantor tem que ser inteligente, né? Uhum. Então, são várias variáveis que o professor tem que perceber isso. Na primeira aula, a gente já começa a perceber. Certo. E aí, então, a sua primeira dica é analisar o professor para ele ter as condições necessárias de entendimento de fisiologia vocal, para não ter grandes problemas. Certo. Porque o que a gente vê por aí, e não só aqui no Brasil, gente, é no mundo inteiro, são os professores que destroem a voz. Então, mesmo que você não tenha uma boa voz, mas se você tem uma boa técnica, você consegue chegar a um nível, né? Você vai atingir determinado nível, mas não estragar a voz. Então, eu já vou até fazer uma pergunta em cima disso. Para ser um bom professor, tem que ser aquele professor que é um bom cantor, porque o que eu vejo é assim, o cantor ele é maravilhoso, tem uma voz maravilhosa, e aí, para ganhar dinheiro, começa a dar aula. Porque tem que dar aula, tem que ganhar dinheiro. Significa que aquele cantor maravilhoso, a cantora maravilhosa, só porque já está recebendo louros da sua voz, que é o talento, né, que a pessoa tem, significa que ela vai ser uma boa professora, um bom professor? Não. Infelizmente não, porque aí entra a famosa pedagogia vocal. Nem todo bom cantor é um bom pedagogo vocal, né? Uhum. Nem todo cantor sabe transmitir pedagogicamente o funcionamento técnico, né? Então, aí todo mundo fala, mas e as pessoas que não cantam? Se ele é um estudioso da voz e ele sabe como produzir um som a partir do instrumento que ele tem, ele realmente pode ser um bom professor. Nós temos vários exemplos de pianistas que se tornaram grandes professores de canto, né? Uhum. Há controvérsias contra isso, mas... Olha, eu sou modéstia à parte, eu sou um ótimo professor de canto. Eu vou dizer por quê. Porque eu tenho um limite. Quando eu vejo que realmente já cheguei no meu limite com um certo cantor, nunca chegou num limite assim, eu até indico outro professor. Mas, de tudo que eu já aprendi, de tudo que eu estudei, de tudo que eu já exercitei, de tudo que eu consegui copilar de todas as aulas maravilhosas que eu já presenciei, né, em masterclass, em aulas particulares, etc., a gente vai tendo realmente um apanhado, assim, como se fosse uma apostila grande do que é cantar. Exato. E isso se chama experiência, né? Na verdade, quando você é um médico, fez o curso de medicina, você vai fazer residência justamente para aprender as especificidades a qual você quer assistir. Você quer trabalhar. A mesma coisa é o canto, né? Quando você começa a ser um estudioso do canto e começa a ouvir, começa a perceber os sons e saber distinguir, isso é muito importante. Ter um bom ouvido para distinguir os problemas que aparecem sonoramente e fisicamente, né?
Certo. Agora, eu tô sem saber. Esse Instagram é o seu? Não, é da Sara. Ah, tá bom. Quem é Sara, gente? Eu não É minha sei ainda. cunhada. Ah, tá bom, tá bom. Então, Ela e meu gente, ó. irmão estão aqui me ajudando tecnicamente, porque nada funcionava. Ai, meu Deus. Mas tá bom. E aí, eu tenho uma pergunta, Edna, sobre voz bonita e voz feia. Eu escuto e eu posso até dar um depoimento meu. Eu acho minha voz horrível. Mas cantado, eu utilizo as técnicas corretas. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: eu posso estar cantando corretamente, mas a minha voz ser feia, ou a minha voz ser linda e eu estar cantando errado? Perfeitamente, né? Uma das coisas que mais preocupa um professor de canto são as vozes, principalmente as vozes tidas maravilhosas, né? Pessoas já dotadas de um timbre bonito, uma voz bonita, mas que não têm um aperfeiçoamento técnico ou não têm musicalidade aprimorada ou refinada numa condução de frase, né? Sim. Eu falo muito para os meus alunos porque, às vezes, um cantor que não tem o privilégio de ter um timbre tão bonito, de ter uma voz tão privilegiada, mas tem uma musicalidade tão excepcional, consegue fazer música com tanta Sim. beleza que sobrepõe aquele que tem uma voz bonita. Então, voz Sim. bonita é apenas um plus, Entendi. né? Então, você tem que ter mais coisas. E, geralmente, Wesley, as pessoas que não têm voz bonita, privilegiada, eu não falo nem voz feia, não, privilegiada, são as que mais correm atrás da técnica. Sim. E, por incrível que pareça, se sobrepõem àquelas que, por natureza, têm esse privilégio de ter um belo timbre. É verdade. E aí, aí eu queria uma dica daquele mesmo aluno lá que eu te falei. Ele foi lá, procurou o professor e ele não canta nada, mas ele gosta de cantar, é afinado e tal. Qual a primeira coisa que você acha que ele tem que se preocupar para cantar bem? É respiração? Já agudo, fazer agudo? Tem uma preocupação por agudos, né, gente? Eu nunca vi isso. Todo mundo quer fazer agudo. Então, eu tenho muito medo dessa palavra, a voz bonita, né? Eu não gosto, porque gosto pessoal é individual, né? Então, eu digo sempre, tem algumas vozes que são privilegiadas. Sim. Né? Então, voz feia, eu acho pejorativo falar. Então, a gente vai tirar a voz feia do caminho, Tá. né? Vamos falar uma voz não tão privilegiada de timbres e cores, né? Uma voz verdiana já, igual a Edné, já nasceu pronta, né? Então, quem não tem uma voz assim? Eu acho que tem que ser o mesmo caminho de quem tem. Tem que se preocupar com afinação. Então vamos por partes. Como que trabalha a afinação? Olha, aí é por trabalho de percepção musical, né? Você tem que trabalhar harmonicamente. O professor de canto, ele não tem essa obrigação de trabalhar a afinação. Aí já é um professor de Teoria, de percepção professor de musical. teoria. O professor de teoria Então, você está falando que a afinação ela está intimamente ligada à reprodução exata daquele som, daquela nota que está sendo emitida por um instrumento, e aí eu repito isso. Ou seja, se eu consigo fazer isso na mesma frequência, eu sou afinado, certo? Certo. Mas também você tem que ver que a afinação vem pelo ouvir. É um treino auditivo também. Né? Não só por repetição, mas por treino auditivo. Então, a gente tem a cognição da audição, a gente tem a cognição do treino, né? Então, às vezes, por exemplo, eu já tive aluno muito desafinado que eu falava, olha, vai procurar um professor de teoria, porque seu problema agora é afinação. Então, o problema de afinação de um cantor é essencial. Né? Então, se ele tem problemas de afinação, então ele tem que procurar um professor de teoria, porque na aula de canto você vai perder muito tempo com isso, com coisas que outro professor poderia resolver paralelamente a isso. Certo. Né? E então, aí, a questão da afinação,
ela também está correlacionada quando a gente, só para começar a esclarecer para as pessoas, quando fala bem assim, fulano semitonou, meu aluno é semitonado. Isso, qual a diferença do semitonado para o desafinado? Tá. Aí tem um problema muito sério, que é um problema do processamento auditivo. Alguns cantores que têm problemas de semitonação têm problema no processamento auditivo, ou seja, na condução do som do que ouve até o cérebro. E isso pode ser resolvido hoje facilmente com um tratamento, né, nas fonos, que é o tratamento do processamento auditivo. É um treino que se faz. E às vezes a pessoa está falando, ele é desafinado, ele não ouve. O problema está na condução do som. Aí eu vou falar tecnicamente da orelha externa, orelha média, quando chega lá no cóccix auditivo, no córtex auditivo, e processa esse som errado. Então, no meio do caminho, tem alguma coisa que der errado. Então, hoje em dia, antigamente, a gente descartava, por exemplo, eu tive uma aluna assim, ela era maravilhosa, um timbre excepcional, mas ela semitonava. Eu falei, aí tem um problema. Eu não era nem estudante de fono ainda. E ela foi fazer... Ela ficar batendo na nota, e a pessoa nunca cravando na nota. Então, é exatamente, algum problema na condução do som, ela entende uma coisa, ela ouve uma coisa, o cérebro processa outra. E isso é o problema no processamento auditivo. Então, existe hoje treinos que pode reverter isso, porque o cérebro precisa entender esse som que está chegando errado lá, né? Por exemplo, os casos mais sérios, tem gente que usa aparelhos de surdez para reverter o processamento auditivo. Não necessariamente ele é surdo, entendeu? Aqui está falando que tem um texto ótimo sobre afinação de Silva Sobreira. Obrigada, isso. Renata, eu vou ver. Então, assim, o professor de canto, ele tem que estar atento se o aluno não tem esse problema, se ele não tem apenas o treino auditivo, que é de treino de percepção, teoria musical, né, do ouvir apenas, ou se é um processamento mesmo, um problema no processamento auditivo. Então, a gente pega o nosso modelo lá, que quer fazer aula de canto, faz aula de canto, mas aí ele não é semitonado, ele não é desafinado, ele já está com professora, que entende fisiologia da voz, você está entendendo que eu estou fazendo passo a passo, né? Para entender Sim. como que vamos chegar lá. Aí ele chegou lá, e aí já de cara vem uma música? Ou não? É exercícios? Não. Aí eu, particularmente, eu primeiro escuto o aluno através dos exercícios. Os exercícios, os vocalizes já te dão a ideia você já começa a ter a percepção do que o aluno é capaz de fazer através da reprodução do som, da repetição do som. Se ele tem problemas cognitivos, de entendimento neural, ou seja, ele entende... O João Paulo Peças, que é um contratenor lá de Lisboa, ele tá falando... Ele é ótimo. Ele é maravilhoso. Ele é ótimo. E ele falou que já teve esse problema. E as pessoas são discriminadas justamente porque não percebem esse problema, que é um problema que vem na infância. Às vezes, você sabe como é que esse problema acontece? Otite. Olha. Crianças que têm muita inflamação. Crianças que têm inflamação repetitiva, né, otites repetitivas, têm a tendência de desenvolver um problema auditivo. Olha, Edna. Eu não sabia disso, sobre a otite. Porque aí começa a dar outros problemas, né? Sim, aí a condução... Nós temos a trompa, né? Nós temos o canal da tuba auditiva, que, por exemplo, pessoas que têm muita renite, muita sinusite, a secreção ela pode caminhar em direção à tuba auditiva, tapar essa tuba auditiva, e o caminho do som fica interrompido. Então, as otites são as maiores frequentes, elas são as maiores, como eu poderia dizer, elas provocam mais problemas de audição. Nossa. E o João também, tadinho, tá falando que tem otite. Eu já tô quase indo lá fazer um curativo, gente. Cuidado dele.
Ô, João, vai lá e procura um otorrino que fazer um tratamento dessas otites que tem que tratar, porque senão perde a audição, viu, gente? É de audição. E é irreversível, né? Otite por repetição é perigoso. E cantor, como usa muita pressão na tuba auditiva, né? Imagina, tá entupido e você cantando e mandando pressão de ar. Então aquilo nunca melhora, tem que tratar. Edna, agora eu vou te fazer uma pergunta super polêmica. Ai, ai, ai. Que é o seguinte: eu não tenho agudo e eu quero ter agudo e eu tô te pagando e eu quero que você faça eu ter agudo. Agora, como que se resolve isso? O aluno faz isso. Então, se você não tem agudos, se eles não vêm de uma forma... Eu, pelo menos, eu vou trabalhando o aluno para que a natureza da voz me responda se ele tem agudo ou não. Então, se você é de uma natureza onde, através da técnica, a sua natureza não me responde que você tem agudo, não precisa nem me pagar que eu não vou te dar aula porque você não terá agudos. Então, o que você está falando é que quem não tem agudos nunca vai poder ter agudos, que não vai ser trabalhado? Como que é isso? Não estou dizendo isso não. Estou dizendo que você tem que trabalhar de maneiras que naturalmente a técnica te induza a esses agudos. Se na sua natureza fisiológica, né, se suas cordas vocais não têm um alongamento necessário, se o seu famoso TC não tem um alongamento e você não tem a tessitura para ter notas agudas, a sua natureza vocal está dizendo não tem agudos. Né? E você está baseado numa boa técnica. Se você tem uma boa técnica, tem um excelente material vocal, tem excelente material fisiológico, não tem nada na sua morfologia ou na sua constituição, se você não tem agudos e tem um bom professor, cuidado, porque você pode estar forçando a natureza. Eu, particularmente, por exemplo, eu dou aula para tenor. Eu vou construindo a nota do tenor, nota a nota. Hoje ele chegou no Lá, amanhã no Si bemol, um Si, um Dó, um Ré, parou por ali, a voz já está me dando um sinal. A extensão dele vai até um Ré. E não significa também só chegar, né, Edna? Quando a Edna fala de chegar, conseguir emitir aquele som. Porque tem gente que emite aquele som, mas não tem cor, não tem textura, não tem densidade, não tem nada. Fala sobre isso. Então, isso é uma coisa, Wesley, que eu acho que o cantor não tem paciência, que é a acomodação das notas. Né? Você vai trabalhando, as notas vão chegando e elas vão se acomodando, as articulações internas vão se acomodando, os músculos internos vão sendo trabalhados para que essa articulação se acomode e o músculo acostume com esse movimento, a gente chama de acomodação. Então, quando o músculo se acomoda, né, a nota se acomoda, você tem a liberdade da execução daquela nota, você vai ter ela sempre. E não uma vez ou outra, né? Ou você tem ela de passagem, então você não tem aquela nota. Você tem, por exemplo, você tem um Si bemol muito bom, geralmente o seu Si é mais difícil, né? Se você tem um Dó sustenido mais ou menos, né? Então, o seu Ré não vai ser bom. Então, você tem que ampliar isso com muita sabedoria, com muita calma e muita técnica, né? Para não se machucar. Que essa acomodação, ela chega. A Van Cassarini está falando, Wesley, você só faz live com bons profissionais. Estou amando. É isso mesmo, minha querida. Aqui só tem estrela. Aqui é só estrelas. E hoje é a diva do canto lírico. Edna, da mesma forma que a gente falou dos agudos, agora vamos falar para os graves. Vamos falar dos homens, necessariamente. Pode ser as mulheres também, os contraltos. Ganho baixo? Tem como ganhar baixo? Olha, eu não sou muito especialista em vozes graves, né? A minha experiência com vozes graves é de ex-marido, né? Então, o que eu percebo nas vozes graves, inclusive eu tenho um certo medo de trabalhar as vozes graves, porque quando você trabalha, mulher trabalha vozes graves, os homens têm uma tendência a baritonar as vozes, né? Pelo ouvir, né?
Isso é bem perigoso. Mas eu tenho 2 baixos que eu trabalho com ele e eu trabalho sempre pensando na preservação da natureza vocal. Tá fácil? Tá, vamos ganhando espaço, vamos ganhando sem forçar a barra, em termos mais técnicos, mais livres, né? Então, as vozes graves também ganham amplitude, também ganham sonoridade de uma maneira também saudável e natural. Certo. Agora, é lógico que tem aquelas vozes que já nascem com aquela amplitude, né? Com aquele ressonância grave. Isso são tendências, porque a corda vocal do baixo, a espessura dela, a densidade é muito grande, né? Por exemplo, eu gosto de fazer o exame nos alunos que eu tenho dúvida. Né? As pessoas, por que você faz isso? Porque a espessura da corda já me dá a ideia do que eu posso fazer com o aluno. Sim. Eu tenho um baixo que não tem grave e ele está insistindo em trabalhar no grave, fica rouco sempre. Tem alguma coisa errada. Né? Você vai trabalhando os graves e ele não vai conseguindo, mas ele só vai subindo, ele só vai subindo, ele só vai... Peraí, esse menino tá com tendência a ser um barítono, né? Às vezes, quando o aluno insiste muito, vamos fazer o exame? Vamos fazer o exame pra gente ver essa corda aí saudável, né? Aí no exame é batata. Tem uma pergunta meio médica, assim, nesse sentido, cantora lírica não pode mexer nos dentes? Exemplo, o som muda, tipo, se você mexe nos dentes, muda o som. Talvez a arca dentária esteja se referindo ao aparelho e mudar a porcelana, colocar coisas, isso muda o som? Não. A única coisa que muda o timbre, muda o som... tem pessoas, por exemplo, que tem o véu palatino muito arqueado, né? O céu da boca muito profundo, às vezes é necessário ampliar os dentes para descer um pouco esse véu, porque a pessoa pode ser o que a gente chama de respiradora bucal, né? A pessoa... E isso vai subindo. Pessoas que têm, eu esqueci o nome, faz a cirurgia estomatognática, né? Que tem que subir a arcada, porque a gengiva é muito baixa. Muda um pouco o som em termos de brilho, mas não muda a voz. O que muda é cirurgia plástica. Cirurgia plástica que muda a forma ou coloca, por exemplo, o cantor não pode tirar os cornetos, ele tem que queimar os cornetos. Então, se eu faço a cirurgia plástica para afinar o nariz e coloco o metal ou quebro os ossos, muda totalmente a minha voz. Nunca faça cirurgia no seu nariz, tá lindo seu nariz assim. Eu adoro a minha batatinha, foi ele que me deu dinheiro até hoje. Ô Edna, vamos falar dos palatos, ou pálatos, como se alguns falam? Então vamos lá. Nós temos o palato duro, que a maioria das pessoas sabe que tem o osso, né? Sai do dente aqui, vem para cá, com a ponta da língua até a bolinha. E depois nós temos o palato mole, que está lá no fundo, que termina na úvula, né? Na goela, na campainha. Me fala, quem é seu amigo? O palato duro ou o palato mole? Os dois. Os dois têm que trabalhar juntos. Porque existe uma coisa que a gente... Olha, eu já fui pianista de um masterclass de uma cantora famosinha, e ela falou assim, o palato duro é seu inimigo, só o palato mole é seu amigo. Não, os dois eles trabalham concomitantemente. Tanto é que eles estão unidos, não é à toa, né? Senão, a gente já nascia sem o palato duro, não é verdade? Então explica a diferenciação dos dois em voz. O palato duro, ele tem a função, principalmente, de conter o som, fazer com o som, brilho do som, fazer com que a arcada, ele consiga projetar o som. Qual que é a função do palato mole? Amortecer esse som. Então, a função do palato mole, concomitantemente ao palato duro, eles fazem com que a voz ela ganhe brilho e seja macia. Porque senão você vai ter uma voz dura, só no palato duro, você tem uma voz extremamente pontuda. Metálico. O metálico tá no palato duro. E o brilho tá no palato duro. Mas e o giro? Aonde acontece? A partir da úvula, palato mole. Então, a função do palato mole é amortecer o som.
Essa história de só o palato duro trabalhar... Não, você tem que pensar na projeção do palato duro, mas o levantamento do espaço acontece aonde? Pelo palato duro? Não, pelo palato mole. E pela úvula. Né? Então, quando a gente arqueia o palato duro, na verdade, a gente não arqueia só o palato duro. O levantamento do palato acontece pelos músculos zigomáticos e o músculo bucinador. Então, quando eu provoco o bocejo, automaticamente os dois levantam. Não tem como você levantar. Calma. Todo mundo agora em casa provocando um bocejo e olhem o que acontece lá com a úvula, com a campainha. Coloca ela lá para trás, porque aí vai subir tudo. Vamos lá, todo mundo bocejando. E o que a gente tem que pensar? No cantor lírico, a máscara é dessa altura, na altura dos olhos para cima, porque as caixas de ressonância estão nessa região. O que a mandíbula e a língua é? Articuladores. Aqui não tem ressonador. Aqui não tem ressonador. Os ressonadores estão aqui, nos sinos, né? Nas caixas de ressonância superior. Então, é aqui que vai acontecer o giro. É nessa região. Sim. Não é aqui e nem aqui. Aqui é articulação. Isso vale para qualquer técnica, italiana, alemã. Edna, você pede para o seu aluno deixar a voz exclusivamente lá no palato mole e ir trazendo para o palato duro para ele sentir as duas zonas? Como que funciona isso? Não, eu trabalho com a vogal que tem maior energia. Qual a vogal que tem maior energia? O I. Aonde o I está localizado? Na frente. Então, ele está no palato duro. Eu trabalho o I e as outras vogais, eu falo sempre com o aluno, as posições das vogais acontecem em diferentes partes da nossa boca, né? Que quem faz isso é a língua. Então, eu tenho que trabalhar as outras vogais como se elas acontecessem no I. Mas... Essa é uma dica, a gente pode até já fazer um parênteses que eu falei de agudo. Uma dica boa, se eu estiver errado, você me corrija. Que a professora aqui diva é você. Se você quiser dar um agudo mais certeiro, e o agudo é numa palavra que é O, você tem que pensar nesse O como um som de I e quase fazer I mesmo. Porque possivelmente você vai cravar nessa nota aguda que estava com dificuldade, quando você faz o I, parece que chega muito mais rápido. É verdade isso? Também pode ser um caminho para as vozes ligeiras. Para as vozes dramáticas é um pouco mais complicado. Né? Por quê? Porque se eu penso numa voz dramática que tem muita cobertura, tem muita densidade, se eu penso I, ela pode perder o foco. Então, existe um lugar da voz chamado schwa. Né? Isso é antigo, a Maria Callas, ela pegava no pé dos alunos dela, vocês não sabem fazer isso. Os americanos também trabalham isso, que quando a gente vai bocejando, a gente tem que pensar no I, mas nesse lugar do que se eu pensar I, eu vou ter mais metal e vou ter pouca cobertura. E não. Isso é uma voz puramente metálica. Eu preciso cobrir essa voz. Agora, se eu sou um soprano ligeiro... O que é cobrir? Na verdade, é ganhar espaço. Então, cobrir é deixar a voz mais acomodada, mais para trás, porque lá atrás tem os ressonadores que deixam a voz mais macia, mais coberta. Eu não gosto de usar a palavra lá atrás, porque o aluno faz isso, né? Eu falo alto. Deixa alto, cobre como se você tivesse um cobertor alto, a partir da articulação interna e não porque toda vez que fala, joga pro fundo, eu já tive vários alunos. E vai jogando lá pra trás. Né? A voz entubada. Exato, né? E a voz, ela tem que ser alta, no lugar da fala alto. Então, quando eu falo cobrir, cobre alto, pensa alto
né? E cada vez mais alto Eu vou para aproveitar cima. esse alto que você tá aí, ó, e tem uma pergunta aqui, ó, que meu produtor me deu. Como fazer para tirar a voz, principalmente aguda, do nariz? Aí, meu bem, Sabe tem que trabalhar. aqueles tenores que têm a voz anasalada? O agudo tá lá acontecendo, tá agudo, tá maravilhoso, fazendo lá, si, dó, agudíssimo, mas tá entubado no Preso, nariz. né? Preso. Então, as vozes presas, você tem que trazer um pouco mais para o meio, né? E como você Sim, faz isso? Você tem que trazer, parar para de mudar a trabalhar, por ressonância. exemplo, os tenores que têm a voz anasalada trabalham muito em as ressonâncias, né? Trabalhar mais cobertura do que ponta, né? Aí é outro trabalho, é mais invertido, é bem delicado o tenor, né? Tenor que tem a voz no nariz e trazer é um trabalho muscular. Muscular. Mas não tem uma dicasinha assim instantânea para falar bem assim, olha, meu filho, mexe mais ali, ó, faz mais isso. Olha, eu acho tão complicado porque a gente tem que ver o funcionamento, como é que a pessoa abre a boca, como é que ela se porta com o som, como é que ela produz as vogais, principalmente as vogais. Então, se eu falo aqui, você traz mais para o meio e faz, oi, e se ele tiver a voz de mais recuada e ele jogar mais para trás? Então, essa medida a gente tem que ter junto, o professor e o aluno, é esse lugar. E ele tem que Ó, guardar a sensação. o Porque os tenor. buraquinhos são os mesmos, mas são lugares diferentes para uns, né? Tem É, sensações diferentes. ó, o tenor Jô Silva Souza. Prazer, querido. Tá falando assim, os tenores são sempre incríveis e maravilhosos. Como eu amo os tenores. É isso mesmo. Eu amo. Olha, eu tenho muitos. O Josival Eu já sou foi meu casado com aluno. um, gente. Casei com um tenor. O Josival já foi meu aluno. Uma voz maravilhosa. E tenor, Josival é maravilhoso. Josival, canta e grava e me manda, que eu quero ouvir essa voz maravilhosa, pelo amor de Deus. Ele é maravilhoso. Hoje ele é aluno da Laura de Souza, minha amiga, né? A gente teve um problema de vaga, ele foi ficar com a Laura de Souza, mas ele é maravilhoso. Então, e trabalhar tenor é complicado, porque você tem que saber o momento exato onde a voz chega no lugar. E o que eu vejo é a falta de paciência que isso gera, Sim. né? Os tenores mais novos, de 20, 21 anos. Ai, minha É, voz não chega no lugar, calma. Além da acomodação da voz, existe a fisiologia da voz, que isso tem que ser respeitado, é né? verdade. Agora, Edna, aí aquele nosso modelo lá de aluno chegou e tal, e já entendeu a questão do agudo né, e etc. E aí vai chegar na parte de execução. Já vou executar uma música, uma área. Você acha que todo aluno, quando começa a estudar, ele já tem que começar a fazer uma área? Você na outra live já falou de área antiga e tal, mas você acha que o aluno que quer, não, eu quero muito essa área, eu quero já fazer a área da Mimi, eu já quero fazer isso. O que é que você fala para esse aluno? Vai procurar outro professor. A gente tem que ser Simples assim. honesta, porque eu não posso enganar. A primeira coisa que eu faço, meus alunos que se tiverem aí, eles. Josival, sempre serei seu aluno. A primeira coisa que eu faço é como é que você respira? O que é apoio? Né? Como é que você conhece o seu instrumento? Porque, por exemplo, um violinista, antes dele pegar o violino, o professor explica para ele cada peça do violino, para que serve a alma do violino. Então, se o aluno ele não sabe respirar, ele não sabe apoiar, com certeza ele não vai conseguir cantar. Eu já tive alunos, por exemplo, que já chegaram e falaram assim, eu quero cantar nesse Dorma. Eu falei, você já cantou uma área antiga, Sebeno Crudelio, Ideale de Tosta, uma música de câmera? Não, então você comigo, você acha melhor você procurar outro professor, porque eu não faço Porque isso. não dá para pular etapa. É como se eu não toquei ainda um noturno de Chopin, não dá para tocar o concerto do Rachmaninoff, Não nem dá, Chopin. não dá. Não dá, né? Então, e por isso mesmo tem que, por exemplo, a voz, ela responde muito mais facilmente. Eu lembro quando eu fui a primeira vez na Suíça, no Conservatório de Genebra, e fui conhecer, que eu queria muito conhecer os conservatórios na época, o Conservatório de Genebra até hoje, os 6 primeiros meses, eles ficam trabalhando somente respiração. Você não abre a boca.
São 6 meses que ele chama de soutien ou suporte, né? 6 meses aprendendo técnicas de respiração, técnicas de apoio, para depois você ir para o professor de canto. Né? Ô, Edna, uma curiosidade, já teve aluno que quis saber mais do que você? Você sentiu assim? Já, então, já a gente percebe rapidinho, né? E eu tenho muita paciência, porque eu acho assim, quando um aluno começa a duvidar do seu trabalho, ele não acredita no seu trabalho, né? E aí não vai acontecer nada. E tem que ser uma via de mão dupla. Ele tem que confiar em mim e eu tenho que confiar no aluno, porque, por exemplo, os meus alunos sabem, quando eu tenho um problema, que o aluno está com um agudo com problema, eu pesquiso, eu não durmo, eu ligo para ele, eu falei, como é que você está hoje? O que você está sentindo? Você fez tal exercício? Né? Eu tenho uma aluna, Carolina, ela levou 4 anos para a voz chegar na frente. Eram 4 anos, ela chorava. E, cara, eu falei assim, Carolina, calma, vai entrar no lugar, vai chegar no lugar. Quando a voz encaixou, ela chorou. Eu falei, pois é, tem que ter essa bendita paciência. Calma. Né? Ô, Edna, tem tanta pergunta para fazer e eu vejo o horário passando e eu fico desesperado, mas eu vou fazer essa. Quanto tempo de aquecimento vocal tem que ter para cantar? 2 horas, como tem gente que acha? É 1 hora, como tem professor que acha? É meia hora, como tem professor que acha? Ou 15, 20 minutos, como eu acho? Então eu vou colocar o que eu acho. É o seguinte, o cantor é um atleta vocal. Nenhum atleta, nenhum corredor vai correr 1000 quilômetros sem aquecer. Né? Então ele precisa aquecer os músculos que ele vai trabalhar. Então ele precisa saber que a boca, os exercícios de vibração, de língua são necessários. E depois, eu preciso trabalhar minhas ressonâncias. Primeiro eu preciso aquecer o músculo, para depois eu começar a trabalhar a voz. Eu não posso correr os 1000 quilômetros, senão eu vou ter uma distensão muscular na frente. Então esse período, hoje, o treino e o destreino, eu vou falar rapidinho sobre isso, ele fica em torno de 40 a 60 minutos entre aquecimento e estudo. Então, se você aquece em 20, 25 minutos e durante o período você vai treinando, vai cantando, a sua voz vai aquecendo. Então, não tem aquecimento de 1 hora, 2 horas, que isso não existe, não é saudável. Né? Você aquece 2 horas, depois vai cantar, não tem mais voz. Né? Então tem uma coisa séria. Você aquece o músculo, você aquece quem é que vai trabalhar? Língua, boca, aquece isso. Aquece ressonância, trabalha a respiração. Depois faz os vocalizes, começa a trabalhar a vocalização. Depois sonoriza. Né? E tem uma coisa que eu vou te falar para aproveitar, que eu queria muito falar sobre essa pandemia, as pessoas estão me perguntando. Tem uma coisa muito séria na pandemia, que as pessoas estão parando de cantar e exercitar, né? Tem uma coisa do treino, porque hoje os artistas são considerados o quê? Alta performance, né? Nós somos cantores de alta performance, somos atletas vocais. Então a gente precisa de treino diário. O treino vai de 40 a 90 minutos diariamente, para manter o condicionamento vocal. E o destreino também acontece, né? Então, o destreino começa a partir de 48 horas, em 72 horas é como você não tivesse aquecido há 72 horas atrás. Entre 4 e 8 semanas, você perde tudo. Sim. Então, férias para cantor é uma desgraça. Né? Todo mundo... O Tadeu Cantor, ele fala bem assim na sua tese nos seus estudos de performance, que nós somos o seguinte: se você fica 1 dia sem executar, você já começa a se deteriorar musicalmente. Se você fica 2 dias, você mais ainda. Ou seja, uma semana, uma lacuna de uma semana, é absurdamente assim, a perda é absurda, você perde bastante. Já existe estudo a respeito que você perde 1% ao dia.
né? É. A cada dia você vai perdendo 1% da sua atividade neural e da sua atividade muscular. Para o cantor, isso é 5%. Né? A cada dia que você E não do pianista treina... 10, porque é muito mecânico. Muito mecânico. Imagina, se você em uma semana você perdeu, em 5 dias, você já perdeu o quê? 25% da sua produtividade. Aí você vai treinar, você tem que recuperar aqueles 25 e vai voltar daqui onde você parou. Ou seja, se você para, é um eterno retreino, 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 retreino. Edna, você faz desaquecimento vocal? Sim, é obrigatório. Olha, o desaquecimento vocal é uma coisa muito nova, recente, tem 10 anos que isso começou a ser feito aqui no Brasil, mas já é uma técnica aplicada muito na Alemanha e nos Estados Unidos há muito mais anos, há uns 20 anos. Nós levamos a laringe, quando a gente acaba de cantar, a laringe está aqui, né? Só falta aparecer, né? E ela precisa descer, então a gente eleva a laringe, e se você continua falando nessa mesma região que você deixou a laringe, você vai ficar rouco. Então E você o pior tem de que... tudo, Edna, um parênteses, o pior de tudo. Se você tá com a laringe aqui, você começa a falar, e aí você ainda sai na rua e começa a entrar um ar frio, com a laringe super aquecida, fala aí. Então, o que acontece? Eu tô falando na região super aguda. Eu tenho que fazer exercícios para me descer. Eu coloco aqui de exagero, né? Então, você tem que fazer com que ela volte à posição normal. E tem vários exercícios, né? Os exercícios começam, não é cantando. Por exemplo, tem um exercício fácil que é... Posso fazer? Pode. Você começa com ressonância. Pega do agudo e faz escalas descendentes. Ba, 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 ba. E vai trazendo a voz para a posição da fala. Eu gosto muito daquele, Edna, que faz assim, ó. Eu só não gosto muito da vibração de língua, porque algumas pessoas têm problema da vibração de língua, e às vezes pode ser pior do que do que o exercício em si, do que não fazer o exercício. Também, né? O lábio, sim, o lábio é ótimo. Mas esse exercício, ó, ele leva, é o exercício mais bobo. Você já viu que criancinha, bebezinho, estão lá na... E, na verdade, ela está fazendo um ajuste vocal. Então, isso é muito importante. Tem várias técnicas. O mais importante é saber qual aquela que funciona para mim. Que legal, Edna. É tanta coisa, gente. Mas por que essa bendita internet não começa a funcionar logo que a gente fala: olá, meus queridos, aqui no Live Wesley Conversa. Depois de... Olha, hoje foi uns 15 minutos, né? Foi mais. Nossa, que horror. Uns 25. Sério. Mas, ó, você sabe que aqui no final do nosso programa temos um quadro que chama Edna de Oliveira abre ou não abre as janelas do Instagram para essas 5 personalidades? Você gosta desse quadro? Não, e você viu que da última vez eu não tirei para Regina Duarte. Na semana seguinte ela fez aquele papelão horrível, né? Não tem jeito não, tá vendo? Você tá certíssima então. Vamos lá. Ai, Jesus, me ajuda. Ó, é para ser sincera, que eu fiz uma seleção especial. Tá bom. Edna de Oliveira, abre ou não abre as janelas do Instagram para... Essa foto tá lindo, hein? Tá bem. Eu conheci ele... Não, aqui ele já tá mais velho um pouco. Eu conheci ele lá no Palácio das Artes, que eu fiz os pescadores de pérolas com ele. Oh, Léo! Leonardo Neiva. Leonardo Neiva. Leonardo é um querido, uma voz excepcional, né? Leve vai estar aqui também, vai estar no programa. Ele tem um timbre, ele sim, é daquelas vozes privilegiadas, né? Nasceu pronto
um timbre maravilhoso, né? Uma voz maravilhosa. E é muito É um inteligente. barítono atenorado. É um barítono atenorado. E o timbre, né? Coberto, aquela coisa veludada, né? Não é Já vai agressivo. acabar. Olha, eu fiz o cálculo errado. Vai acabar já. 10 Nossa, segundos. Deus! Gente, beijo. Como é que faz? Não tem como fazer. Termina! Porque o Instagram ele vai cortar, ó. O tempo restante, 10 segundos. Te amo. Beijo, desculpa, gente. Tinha mais gente aqui. Sinal que era só isso mesmo.